Você já sentiu dificuldades em entender a Bíblia? Sou o evangelista Victor Souza e prego a palavra há mais de 14 anos. E eu vou te ensinar uma forma simples de você ler, entender e se preparar melhor para a sua pregação, vencendo o medo de pregar coisas erradas, tendo uma pregação mais clara, conseguindo transmitir de uma forma que todos ouçam e entendam aquilo que você quer transmitir. Porque na sua cabeça a pregação está linda, mas na hora de falar, você acaba se atrapalhando. E com essa metodologia de estudo bíblico, de meditação, você não só vai aumentar o seu conhecimento, como você vai ter muito mais segurança para pregar a palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o que está escrito? Que o obreiro ele deve apresentar a Deus aprovado. Qual que é o grande problema? Quando a gente não busca uma preparação espiritual, uma preparação de conhecimento bíblico também, nós podemos acabar no erro, o erro de pregar e não viver. E isso gera em você uma desaprovação. Então, pregador aprovado não é um pregador que fala muito bem, mas o pregador que conhece a palavra primeiro para transformar a sua própria vida. E depois usa esse conhecimento para alimentar as pessoas. Se você não se alimenta, como que você vai ter alimento para ajudar as outras pessoas? Esse é o grande problema da maioria das pessoas que pregam a palavra. Porque elas são convidadas para pregar, aí elas pegam a Bíblia delas e ficam procurando uma mensagem para pregar. A intenção de ler a Bíblia não é você procurar uma mensagem para pregar, mas você alimentar sua vida espiritual, se preparar, conhecer mais a Deus. E quando as pessoas te convidarem, você estará pronto para ministrar a palavra do Senhor. Ok? Então, pregação é falar exatamente o que mudou a sua vida. Pregar a palavra que transformou a sua vida, que transformou o seu caráter. Esse é um dos grandes erros, porque as pessoas querem pregar para os outros, mas elas não pregam para si mesmas. Então, os pregadores que não procuram aprofundar o seu conhecimento bíblico, geralmente eles têm dificuldades de pregar a palavra de forma profunda, são pregações rasas, muitas vezes eles ficam perdidos, eles não sabem qual é o objetivo daquela pregação. Você sabia que Jesus ele pregava e sempre tinha um objetivo? Todas as vezes que Jesus falava uma parábola, está escrito lá, Jesus falou essa parábola por isso, Jesus falou aquela parábola por aquilo. Jesus tinha um objetivo na pregação. Quando você não tem clareza do entendimento bíblico, você começa pregando sobre Abraão, daqui a pouco você está em Jó, daqui a pouco você está em Jesus, daqui a pouco você está em Apocalipse, daqui a pouco você está falando sobre os demônios, e você não tem clareza, e as pessoas ficam assim, mas o que esse irmão está querendo pregar? O que ele está querendo ensinar? E as pessoas vão embora do culto tristes por não conseguirem entender a palavra com clareza. Amém? Eu também tinha essa dificuldade. Eu ficava muito perdido na hora de estudar, a tal ponto que um dia eu fui pregar na Assembleia e eu preguei tão mal, gente. Olha, eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia. E na hora de pregar, eu preguei tão mal que no final do culto o pastor me chamou dizendo que eu precisava melhorar a minha forma de entender e estudar a Bíblia. Eu fui embora triste, mas eu sabia que aquele pastor tinha dito algo para o meu crescimento. Foi onde eu comecei a aprender como ler e entender a Bíblia. Então, o que você vai aprender agora é interpretar a Bíblia de forma espiritual, ok? Espiritual. Como assim, irmão Vitor? Você vai juntar oração com interpretação. Isso aqui é importante, hein? Muito importante. E como que eu faço isso, irmão Vitor? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o pregador que não ora, ele discursa. Então, Deus está te convidando para orar. Comece a orar. Como que eu oro antes de pregar? Eu oro assim, Senhor, assim como o Senhor mostrou para Jonas o que ele deveria pregar em Nínive, mostra para mim o que eu preciso pregar para o povo, para aquela igreja, para aquela cidade, para aquele país. Comece a orar assim, você vai ver como Deus vai abrir o seu entendimento. Ok? Peça a Deus sabedoria também, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Depois da oração, você vai para as perguntas de interpretação. Tá? Isso aqui tem exclusivamente também na leitura Raio-X. Lembrando que essa é a terceira aula da série Pregadores dos Últimos Dias. Então, se você não assistiu a aula 1, a aula 2, você tem que assistir essas aulas que estão aqui no canal. Ok? Então, olha só. Essas perguntas de interpretação
vão te ajudar a ter clareza do que o texto está dizendo. Claro que tem perguntas que são mais profundas, tem uma forma mais profunda, mas eu quero que você aprenda desde o início, do zero, para que você destrave o seu conhecimento. Bom, dentro da leitura X, você tem o material completo de interpretação bíblica, para você aprender a entender de forma ainda muito mais profunda como interpretar os textos. Então, se você ainda não é nosso aluno, eu quero convidar você a fazer parte da leitura Raio-X. O link está aqui abaixo do vídeo para você fazer parte, aí, ser nosso aluno e começar a destravar o seu conhecimento e também a sua vida ministerial, o seu chamado. Você precisa saber, bom, em relação às perguntas, né, você precisa saber quem está no texto. Sempre tem uma pessoa no texto. Ou é um profeta, ou é o povo de Israel, ou é um apóstolo, é um discípulo, alguém que estava enfermo. Alguém está no texto. Quem está no texto? Essa é a pergunta que você precisa responder. Depois disso, você precisa saber, né, o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo no texto? Eles estão dormindo, eles estão brincando, eles estão profetizando, eles estão guerreando, eles estão caminhando, estão orando. O que eles estão fazendo naquele texto? Isso aqui é importante, tá? Depois, você precisa saber, né, quando, ou seja, que contexto que era esse? Exemplo, quando você vai ver a passagem de Jesus, que ele anda sobre o mar. Quando que aconteceu isso? Antes de Jesus chegar em Gadara. Olha a importância. Então, a tempestade que Jesus passou, que ele andou sobre as águas, foi antes de ele chegar em Gadara. E em Gadara, ele liberta o gadareno dos demônios. Então, antes dele libertar aquela vida, ele passou por uma tempestade. Olha como é importante você saber quando aquilo aconteceu. Bem? E você também vai colocar aqui a pergunta: o que eu aprendo? O que eu aprendo? Tá? Tem uma coisa importante que eu estava esquecendo também, gente. Coloca aqui, ó, mensagem central. O que é a mensagem central? Mensagem central é o que o texto está transmitindo. Qual é a mensagem central desse versículo? Nós vamos pegar aqui um exemplo prático. Vou até abrir aqui a minha Bíblia online para pegar um versículo já que nós vamos fazer um exemplo prático de interpretação bíblica. Ok? Eu vou pegar um texto aqui bem conhecido para que vocês se familiarizem e comecem a entender o texto de uma forma profunda. Por mais que o texto é conhecido, você vai fazer uma interpretação tão poderosa, tão profunda, que você vai pregar coisas que as pessoas muitas vezes nunca pregaram a respeito do texto. Bem, vou pegar aqui, ó, Jeremias 33. Já a gente vai fazer aqui. Tá? E o que eu aprendo com isso? Ou qual lição, né? Qual lição posso tirar? Qual lição aprendo? Bem, por que é importante fazer isso na sua leitura, no seu estudo bíblico? Porque se você não entender o texto, você vai conseguir pregar com excelência? Como você vai falar com segurança se você não entende sobre aquela passagem? Sabe o que vai acontecer? Você vai errar, você vai travar, você vai ficar recusando oportunidades. Mas você vai aprender agora como entender melhor a palavra. Então, vou pegar aqui, ó, Jeremias 33, versículo 1 ao 3. Olha só isso aqui, que poderoso. Então, o texto diz, ó, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, já sei quem está no texto. Lembra a pergunta? Ó, quem está no texto? O que está fazendo? Olha lá. Então, Jeremias está no texto. E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele encarcerado. Então, o que Jeremias estava fazendo? Ele estava encarcerado, ele estava preso. Isso mesmo, Jeremias estava preso. E assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, olha só, clama a mim. E responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então aqui a gente já aprendeu que quem está no texto, Jeremias, o que ele está fazendo? Encarcerado. Olha a outra pergunta. Quando? Quando que aconteceu isso? Se você for ler a história bíblica de Jeremias 33, Jeremias profetizou antes do povo de Israel ser levado para cativeiro.
Então ele tinha mensagens de correção, mensagens que confrontavam o pecado. E por isso ele estava preso, porque o povo de Israel não aceitava as suas pregações. Então Jeremias estava preso. Por isso que Deus mandou ele orar, porque ele estava preso, mas a sua oração não. Então Deus fala assim: Jeremias, clama a mim, porque eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu não te revelei, Jeremias. Olha que lindo isso. Agora a gente vai responder as perguntas. Ó. Quem está no texto? Jeremias. Ok? O que ele está fazendo? Jeremias estava preso. Tá? Quando? Pregou antes do cativeiro. Antes do cativeiro. Tá bom, sim, já dá para saber. Qual a mensagem central? Qual a mensagem central? O que o texto está transmitindo? Qual é a mensagem que está sendo transmitida nesse texto? Que Jeremias estava preso, mas Deus mandou ele clamar. Clamar na Bíblia, gente, não é você fazer uma oração assim, Senhor, me ajuda. Clamar na Bíblia é você pedir por socorro, é você gritar, é você clamar com todas as suas forças, como se fosse uma oração de socorro, uma oração onde você está procurando uma saída, uma solução de Deus. Amém? Então Deus mandou ele clamar. Ele mandou ele clamar. Tá? Que já estava preso, Deus mandou ele clamar, pois assim Deus agiria para revelar coisas grandes e ocultas. O que eu aprendo? O que eu aprendo agora? Agora a gente pode tirar várias lições do texto. Aqui está o segredo. Aqui está a meditação. Se você não aprender a meditar na palavra, ler não é meditar. Você nunca vai ser um pregador excelente. Um pregador que realmente domina a palavra de Deus, que tem conhecimento real, que prega com confiança. Se você não aprender a interpretar os textos para meditar, você não vai conseguir entender a Bíblia. O que eu aprendo com essa lição toda? Primeira lição que eu posso aprender. Primeira lição. Jeremias foi preso por pregar a verdade. Essa aqui é a primeira lição. Ele estava preso por quê? Porque ele pregava a verdade, ele pregava aquilo que Deus mandava. Okay? Segunda lição que a gente aprende nesse texto. Segunda lição, olha isso aqui. Versículo 3. Deus dá uma ordem para ele orar. Por quê? Porque Deus não iria agir se não fosse através da oração. Então, a segunda lição. Devemos orar mesmo quando não temos forças, pois Deus se move através da oração. Amém? Terceira coisa. A oração, ela traz um tempo de palavras proféticas. Ela traz um tempo de revelação de Deus. A oração traz revelação e profecia da parte de Deus. Isso não sou eu que estou inventando, gente. O próprio texto aqui, ó, está escrito, ó. Olha só. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, Deus daria revelações, profecias para Jeremias, se ele começasse a orar. Outra lição que a gente aprende. O poder da oração na vida de um pregador. Olha que importante isso. O pregador que ora, ele é muito mais espiritual, vive coisas muito mais poderosas do que quem não ora. E tudo isso aqui pode se transformar em uma pregação. Você pode pregar sobre dificuldades que passamos por pregar a verdade. Você pode pregar sobre o mover de Deus através da oração, sobre o sobrenatural de Deus em nossas vidas quando nós oramos. Você pode orar sobre a revelação e as profecias que vêm da parte de Deus quando nós oramos. Você pode pregar sobre o poder da oração na vida do cristão, na vida do pregador. Olha que lindo isso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é interpretação bíblica. Isso aqui é meditação bíblica. O Espírito Santo, presta atenção. Ó, o Espírito Santo não vai ler a Bíblia por você.
Por isso que Deus disse para Josué, medita na lei de dia e de noite, porque essa é uma função sua. Mas o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração enquanto você medita. Amém? Isso aqui é muito forte. Quando que você vai ter pregações poderosas? Quando você começar a ler, interpretar e meditar. O Espírito Santo ele vai ministrar coisas poderosas e profundas ao teu coração, coisas que você nunca percebeu na Bíblia. Então, se você quer aprender a como aprofundar o seu conhecimento bíblico, a entender mais a Bíblia, entre para a leitura Raio-X, clique no link abaixo do vídeo, para você garantir a sua vaga na leitura Raio-X e aprender a como interpretar a Bíblia de forma profunda. Você vai perder o medo, você vai aumentar seu conhecimento bíblico, você vai melhorar sua vida espiritual, você vai largar os vícios, porque você vai ficar tão interessado pela palavra, que você vai diminuir seu tempo no celular, você vai diminuir o seu tempo de ficar assistindo televisão, séries, um monte de bobeirada, e você vai voltar o seu coração para a palavra de Deus e para o ministério que Deus te chamou. Então, não troque o seu chamado por prazeres. Volte o seu coração para a palavra, e o primeiro passo é buscar aprender a palavra de Deus de forma profunda. Então, clica aí no link para você fazer parte. O link está na descrição do vídeo, para você fazer parte da leitura Raio-X. Para quem é a leitura Raio-X? É para quem tem pouco conhecimento bíblico, para quem tem medo de pregar coisas erradas, para quem tem dificuldades, né, de entender a Bíblia. Porque na leitura Raio-X, olha só, você vai aprender a como interpretar os textos de forma profunda. E você vai ter aulas práticas. Quando você vem aqui, ó, leitura Raio-X, aula prática, você vai ter aula junto comigo, onde eu pego os versículos, cada versículo, e vou explicando como ler e como interpretar. Tem sobre Mateus 17, tem sobre a casa do oleiro, Ezequiel 37, tem sobre Jeremias 18, né, que é a casa do oleiro, tem sobre Jó, olha só, tem sobre frieza espiritual, Juízes, como entender o Antigo Testamento e o Novo, como estudar as duas partes da Bíblia junto. Eu pego aqui a minha própria Bíblia e mostro para você passo a passo como estudar os dois textos juntos, com vários exemplos práticos de interpretação. E claro, você vai aprender também a como ler e interpretar a Bíblia. Então você vai parar de ser refém de Bíblia de estudo. Você que acha que a Bíblia de estudo vai resolver a sua vida, não vai. Porque quando você compra a Bíblia de estudo, você não sabe interpretar a Bíblia, tudo que você não sabe, que você lê, você não sabe interpretar, você corre para a Bíblia de estudo. Quando você aprende a interpretar a Bíblia, nem Bíblia de estudo você usa mais. Gente, eu tenho Bíblia de estudo e praticamente não uso, porque eu faço exatamente a prática de interpretação que me leva ao entendimento profundo. Além disso, você vai ter aqui também o Gênesis cronológico, onde você vai aprender, né, a história de Gênesis de forma cronológica para abrir o seu entendimento e você começar a dar os seus primeiros passos na palavra. Amém? Ah, irmão Vitor, não tenho tempo. Gente, tem aulas aqui, ó, que são 15 minutos, 10 minutos. São aulas mais rápidas para você conseguir estudar, e conseguir se adequar na sua rotina. Então, se você não tiver 15 minutos para Deus, uma vez por semana, 2 vezes por semana, desiste do seu ministério. Porque ministério é você dedicar a sua vida a Deus para que Ele te use. Então, pare de preguiça, pare de dar desculpas e comece a voltar a sua vida para o seu chamado, para o ministério. Ok? Ah, irmão Vitor, será que funciona para mim? Eu não tenho nenhum conhecimento bíblico. Gente, eu tenho alunos que eles não entendiam nada da palavra, nada mesmo, nada. E depois que eles começaram a entender a Bíblia, olha o que aconteceu com eles. Aqui dentro do nosso site oficial, tá? Olha só. Aqui dentro do nosso site oficial, olha os depoimentos. Olha os depoimentos. Aqui, ó, olha só. Um monte de depoimento. Então, você pode entrar aqui no nosso site e ler esses depoimentos e você vai descobrir o tanto de gente que foi ajudada, tá, já através da leitura Raio-X, tá bom? O link está aí abaixo do vídeo, então clique, se inscreva e entre enquanto ainda tem vários com esse desconto, hein? Pode ser que nem tenha mais e se acabou já era. Se aproveite o desconto que está disponível, porque depois não vai ter mais.